Está de volta à prisão o vereador Valdeir de Freitas. Ele estava foragido há quase 4 meses após a Justiça determinar novamente a sua prisão. Freitas é acusado de ser o mandante do assassinato do ativista Jonas Soprani, que aconteceu em 23 de junho do ano passado. Jonas costumava fiscalizar os políticos aqui da nossa região, o que gerava um pouco de incômodo. Valdeir de Freitas chegou a ficar preso por alguns dias após o crime, mas ganhou a liberdade provisória. O crime foi cometido com a participação de 2 intermediários e 2 executores. E de acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, que ofereceu a denúncia à Justiça, as investigações apontaram que Valdeir de Freitas foi o autor intelectual e mandante do crime. Em maio deste ano, a primeira vara criminal daqui de Linhares expediu novamente um mandado de prisão, mas o vereador fugiu e continuou foragido até essa última segunda-feira, onde ele decidiu se apresentar na Superintendência da Polícia Civil de Vitória. Uma coisa que desde o início tem chamado a atenção da população daqui de Linhares e elas têm se perguntado é por que ele continuou sendo vereador mesmo após a primeira prisão e agora novamente a segunda prisão. Para sanar essas dúvidas, eu conversei com um advogado que explica melhor como é que isso funciona. Porque existem 2 tipos de prisão. Existe aquela prisão que ela é apenas uma prevenção para as provas poderem ser colhidas e existe aquela prisão que é aquela prisão definitiva, já transitada em julgado. De acordo com a Constituição, só perde o cargo aquele que tem prisão transitada em julgado. No caso do vereador de Linhares, ainda está em processo, né? O processo ainda está em curso, não houve trânsito em julgado, então ele pode continuar assim na cadeira. Ele foi preso a primeira vez, foi solto, agora foi preso novamente. E segundo algumas informações levantadas, ele resolveu se apresentar por conta disso, de que poderia perder caso, né, quantidade de tempo que ficasse afastado. Explica um pouquinho como é que funciona essa questão do afastamento, quanto tempo ele pode ficar afastado da cadeira. Na verdade é o seguinte, o tempo é indefinido porque ele está preso. A princípio, esse tempo é justificado, porque se ele for inocente lá no futuro, ele ficou preso injustamente, então a gente não pode penalizá-lo. Mas como funciona? Na Câmara, o vereador ele tem que comparecer e ele tem que ter um número de presença X. Se ele não tiver esse número de presença X, se ele tiver um número de faltas que o regulamento não permite, ele perde a cadeira pelas faltas. Então, quando ele se entregou, o que ele fez? Ele evitou que essas faltas o tirassem, porque quando ele se entrega e ele está preso, aí ele está justificando as faltas. Por isso que ele não perde a cadeira, porque enquanto ele está preso sem trânsito em julgado, ele não é culpado de nada. Em tese, né, ele ainda não é culpado, ele só vai ser considerado culpado depois do trânsito. Transitou em julgado, não tem mais recurso, aí a gente vai considerá-lo culpado e aí ele perde o cargo imediatamente. A Câmara vai fazer uma deliberação pro forma, né, só para realmente confirmar, declarar o que o juiz já falou. Enquanto isso não acontecer e ele está preso, imagine que no futuro ele seja inocentado, é uma possibilidade. E se ele for inocentado, toda aquela prisão foi injusta. Então não dá para a gente dizer que ele faltou de forma injustificada. O vereador foi levado para o presídio de Viana e o caso agora segue sendo investigado pelo Ministério Público do Espírito Santo.